Bom, gente, esse é mais um episódio do Mal Traçadas, né? Com a participação aqui da Fernanda Pompeu, de mim, né? Produção do Estúdio Saci, Fernanda Pompeu Digital, direção e edição de André Sakurai, né? No nosso canal no YouTube, né? Nas nossas páginas e no Netflix, em negociações. Em negociações. Então, falar uma coisinha antes da gente entrar no nosso, qual vai ser o nosso exercício, né? Na nossa sessão Mão na Massa. No vídeo anterior, para quem não viu, eu digo veja, ele foi muito interessante. O Carvalho deu uma aula sobre composição pictórica, composição visual. Então, só chamando a atenção que o texto, ele também, né? A gente pode ver a composição no texto. Ela é complexa, né? Há vários elementos que chegam ali para concorrer. Claro, hoje não tem o triângulo, nem o círculo, né? Que seria quase um estruturalismo, né? Mas a gente tem é possível ver essa composição. Quanto melhor feita, melhor efeito ela terá no leitor, tá? Mas outra coisa, enquanto o Carvalho falava no vídeo anterior e mostrava exemplos de composição nas pinturas, né? Portinari, Da Vinci, outros, Chagall e tal, eu fiquei pensando, nossa, essa é uma diferença fundamental entre essas duas linguagens, tá? Quando eu vejo uma imagem, seja um quadro, seja uma charge, seja uma fotografia, o meu olhar vai para a totalidade. E aí, claro, eu começo a decupar os elementos, vamos dizer assim. Mas há um primeiro olhar que é um olhar total. Eu vejo e eu li, eu sei sobre o que aquilo é. Já num texto, isso não é possível, tá? A linguagem escrita, como a verbal, ela é sequencial. Eu preciso ter uma coisa, depois outra, para formar esse total. Muitas vezes esse total só é formado na última frase, por exemplo, de um texto. Eu digo, formei a totalidade. Então, acho que essa é uma diferença interessante para a gente pensar, tá? Pode fazer uma pergunta? Claro. Você usou um termo chamado estruturalismo, existe? Isso é uma escola, é um movimento? Isso foi uma escola, né? Uma escola francesa, né? De literatura? De texto, né? O estruturalismo, né? Onde os elementos, a estrutura mesmo, como é que as frases estão colocadas, como é que as palavras são repetidas, isso era visto quase como era a lupa com que você lia. Hoje se enfraqueceu um pouco, e eu diria que há alguma coisa um pouco cansativa no estruturalismo, porque ele, vamos dizer, ele tira a emoção, né? Ele é muito cerebral. Tá? Mas ele é capaz interessante. de até ver o triângulo e o círculo no texto, sem dúvida nenhuma. Isso é muito interessante. Até a propósito, a arte clássica, por exemplo, retomando ali o Da Vinci, por exemplo, a mesma arquitetura clássica, assim, a estrutura ela é muito evidente, né? E é bem o que você está falando, ela é muito racional, né? Racional. Ela é fria. É quase científica, isso é bem interessante, tem muito a ver. Quase, né? Então, mas aí eu quero fazer uma proposta, né, dentro dessa nossa conversa, para a sessão Mão na Massa, que vai ser no próximo vídeo, e eu queria que então você, Carvalho, fizesse um texto, um texto que tem um tema, né, um assunto que vai ser eu livre, ok? E eu quero que você trabalhe com 4 parágrafos, 4 pequenos parágrafos, mas que eles sejam exatamente do mesmo tamanho. Como fazer isso? Bom, você calcula lá. Se o primeiro parágrafo teve 7 frases, eu quero 7 frases no segundo, ou seja... E assim, uma introdução, desenvolvimento e assim... Sempre, né? Assim, aí voltamos àquela história, né? Toda comunicação, ela tem esses 3 elementos. Ela começa, ela desenvolve e ela conclui. Mesmo que não seja nessa ordem, né? Voltamos a falar, tá? Mas quer dizer, é óbvio, nós não vamos conversar nisso nesse vídeo, mas é claro que se a gente tivesse... Eu não estou dizendo que você faça uma dissertação. Aí sim, a premissa, o desenvolvimento e a conclusão teria que estar claríssimo. Não. Você escolhe o seu, vamos dizer, o seu gênero, mas contanto que seja eu livre,
contanto que seja com 4 parágrafos, com o mesmo tamanho. E título, né? E título? Tá, título e o sempre, livro não é tema, não é o título, né? Importante. o livro é o tema, não é o título. Tá. Você bola o título. Então tá, e para ilustrar, eu vou fazer o texto, tá certo? Eu vou te mandar e eu quero que você me faça assim, você, a partir do texto, eu quero que você trabalhe a metáfora, tá certo? E que você me faça 3 tentativas ou 3 experiências com ilustrações horizontais, tá certo? Em que você, com 3 elementos né, narrativos, você brinque com a composição, com a colocação, o uso do espaço e a conversa do espaço com os elementos, né? E a maneira como eles podem ser dispostos ali e ver o que acontece com o clima da ilustração. Ok. Vai ser bem interessante. Vai ser. Tá certo? Muito legal, muito legal. Então tá, gente. Então, até a próxima. Até a próxima, Mal Traçadas.